Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, estamos de volta para nossas aulas de cultura corporal esportiva. Hoje, iniciando um novo tema, uma nova unidade nos nossos assuntos aí relacionados ao esporte, tá certo? Então hoje a nossa aula ela vai ser uma introdução, uma aula um pouquinho mais rápida que vai se desdobrando, vai continuando, vai tomando rumos a partir das nossas discussões, não é verdade? A partir das nossas conversas, a partir de tudo aquilo que vocês já conhecem, que nós já fizemos, já vivenciamos com os outros esportes. E aqui não será diferente com o nosso esporte da nossa unidade dessa vez, tá bom? Que é o vôlei. Então, primeiramente eu trouxe aqui algo para nós entendermos um pouquinho melhor as datas, tá certo? Então, ó, nessa semana em Cultura Corporal Esportiva, semana do dia 24 ao dia 28, tá bom? É que nós iniciamos a nossa unidade de vôlei. Professor, por que você está falando isso? Porque na semana anterior nós finalizamos a nossa unidade de futebol, tá certo? Então, as atividades de futebol no Conexão Digital, elas continuam abertas, vocês podem fazer. Quem não fez ainda, é muito importante que entre lá para fazer as atividades, para concluir as atividades, tá bom? Mas como nós já vínhamos conversando há 2 ou 3 semanas atrás, nós estamos mudando agora o nosso tema de cultura corporal esportiva e indo para outro tema, tá bom? Então, quem não fez, quem tem atividade faltando lá, faça o mais rápido possível porque nós vamos começar outros assuntos, tá? Nós já estamos começando outros assuntos e essa semana nós já temos atividade lá no Conexão Digital, tá bom? Relacionada ao vôlei. Então as coisas vão começar a mudar, os temas vão começar a mudar, os assuntos vão começar a mudar e aí os assuntos de futebol acabam ficando para trás, né? Você acaba esquecendo aquilo que nós discutimos. Então faça o que está lá no Conexão Digital o mais rápido possível, tá bom? Estou falando um pouquinho mais sobre isso, estou insistindo um pouquinho mais sobre isso porque nessa aula nós temos um pouquinho mais de tempo, porque é uma aula mais de introdução. Então é importante que nós possamos entender que nós estamos mudando os temas, mudando o assunto a partir dessa semana aqui, certo? Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre o vôlei, tá? Para começarmos nossos encaminhamentos aí desse nosso tema, tá certo? Então, eu trouxe aqui 3 pontos para nós falarmos rapidinho sobre o vôlei, tá bom? Então, o primeiro é que ele é um esporte que é jogado preferencialmente com a mão, tá? Ele é jogado com a mão. Mas professor, por que você está falando preferencialmente? Porque caso alguém utilize os pés num jogo, né, numa partida esportiva de vôlei, também em alguns casos isso pode estar valendo. Nossa, mas que estranho. É verdade. Quer entender? Por exemplo, se a pessoa joga para o time adversário, né, faz um corte ou joga a bola para o time adversário e por algum acaso o jogador ou a jogadora do time que vai receber a bola não consegue pegar com a mão, ele pode ou ela pode pegar com os pés, tá? Pode dar um toque com o pé. Lógico, isso não pode acontecer a todo momento, mas se acontecer alguma vez, o jogo ainda está valendo, tá? Mas de qualquer forma nós precisamos entender os movimentos, os ataques, as defesas devem acontecer com a mão. Em casos mais extremos pode acontecer com o pé, pode haver um toque com o pé, mas isso não pode acontecer sempre, tá? Porque o voleibol é um jogo que é jogado com as mãos, tá certo? E aí nós podemos passar por tudo isso. Nós podemos passar pelas jogadas, né, que os jogadores ou as jogadoras em determinada posição podem fazer, né? Que tipo de jogadas com as mãos, quais as posições das mãos nas jogadas, tá? Tudo isso é muito importante pra gente fazer uma leitura e pra gente entender um pouquinho melhor o jogo de vôlei, tá? Porque nem todos os movimentos são feitos em todos os lugares. Olha só que legal. Quem tá às vezes um pouquinho mais atrás faz um determinado movimento. Quem está na frente faz outro movimento. E isso é importante para a gente entender, tá bom? Então, ó, outra coisa importante é a questão da rede.
Nós falamos muito sobre rede no futebol, né? Tínhamos lá algumas redes específicas para o futebol de campo, para o futsal, tínhamos outro tipo de rede para o futebol para pessoas cegas, né? Aqui, a rede no vôlei é bem diferente, tá? Porque é uma rede que delimita o meio da quadra. Olha só que legal. Diferente do futebol, né? Ou diferente do basquete, que a rede está na cesta. E existiriam duas redes, né? Como no futebol existem duas redes para os gols. Aqui no voleibol nós estamos falando de uma rede só, tá? Então a rede ela vai dividir a quadra, tá? E aí a gente já entra aqui nesse ponto da quadra também. A quadra ela é dividida em dois lados. Então nós temos também uma quadra quadrada, tá certo? Que vai ser dividida por uma rede, tá? Aqui ó, vou até escrever rede. Ela divide, tá? Então um time fica aqui e o outro fica lá. Professor, mas como que nós fazemos pontos no voleibol, né? Para aqueles que não sabem ou para aquelas que não sabem. A bola que vai sair daqui tem que bater no chão dessa equipe. Se bateu no chão dessa equipe, forma-se um ponto, tá? Aí se essa equipe aqui tá com a bola, conseguiu fazer uma jogada, bater no campo dessa equipe, ponto para aquela outra equipe, tá bom? Então, a equipe que consegue fazer a bola bater no chão da equipe adversária ganha um ponto, né? Diferente, por exemplo, do futebol, que a questão era mais relacionada ao gol, né? Diferente do basquete, que a questão é relacionada à cesta. No voleibol, a questão dos pontos está relacionada a bater no chão da quadra adversária, tá certo? Então, nós temos aí uma visão primeira, né, uma visão geral sobre o vôlei. E aí nós vamos introduzir esses temas, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, sobre várias coisas e várias leituras que nós podemos fazer sobre o jogo de voleibol, nos concentrando um pouquinho mais sobre ele, tá? Nossa aula agora é mais introdutória e por hoje é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Então é importante que vocês assistam essa videoaula até o final, façam lá as atividades no Conexão Digital, lembrando que essa semana nós temos atividade e que acompanhem as aulas ao vivo, tá certo? Que nós vamos continuar nossos temas aí, principalmente nas nossas aulas de chat, conversando um pouquinho mais sobre a prática do vôlei, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula ao vivo. Valeu? Até mais então!